Segundona, minha gente, vem comigo, está no ar. Me conta como é que foi a programação do FDS, aproveitando esse momento de Páscoa com a família. E hoje, segunda-feira, dia de Tiradentes. E olha só, já vamos começar o nosso pensamento do dia com essa mensagem. Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Essa foi uma das mensagens de Tiradentes. Já aproveita agora para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Ou seja, gente, em todas as plataformas já confere por lá, não só o Vem Comigo, mas também os bastidores dos outros programas da casa. Tem um projeto super bacana, tem uma atividade legal aí no teu bairro, quer exibir aqui no Vem Comigo? Inclusive, eu vou adorar receber o projeto aí de vocês, do seu bairro, da sua comunidade, aqui com a gente no Vem Comigo. Já manda lá para o meu Instagram, DaciBezerra_, já manda a tua sugestão. E diz, ó, Dácia, eu quero esse projeto super bacana, tem um artista aqui na minha comunidade. Vamos colocar aqui no palco, que é todo seu. Hoje, 21 de abril, é celebrado o Dia de Tiradentes, um militar que fez parte da liderança do movimento da Inconfidência Mineira no Brasil. Na época colonial, Tiradentes ele passou a ser visto como uma figura heróica logo após a proclamação da República. E foi considerado aí mártir dessa causa. Ele foi morto em 21 de abril de 1792. Tiradentes foi reconhecido como um herói nacional. E para explicar mais para a gente a importância dessa data em toda essa história, a gente recebe aqui com muita honra o historiador Diogo Gualhardo, que já está aqui ao meu lado. Obrigado, honra é minha. Bem-vindo, Diogo. Primeira vez que não vem comigo? Sim. Sempre a gente se encontrava nas reportagens, nas ruas, agora aqui no estúdio e volte mais vezes. Tá bom. Hoje, para falar do Dia de Tiradentes, né? Certo. Muita gente já comemora a data, o pessoal, inclusive, aproveitando a programação aí da Páscoa e já emendou com Tiradentes, muita gente curtindo, mas muita gente em casa também assistindo. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais dessa história para o telespectador. Boa tarde. Tá bom, boa tarde. Então, existe a figura histórica e existe também o mito, o que se criou em torno do Tiradentes. Então, muito que se fala dele, eu diria assim que 80% é mito e 20% é a personagem histórica. Então, são duas configurações diferentes, nós precisamos conhecer bem cada uma delas. E vamos conhecer agora. O mito, vamos começar pelo mito? Isso. Então, quando você falou muito bem, né? Quando houve a proclamação da República, né, que foi um golpe de Estado, né, no dia 15 de novembro de 1889, os líderes daquele movimento eles precisaram de uma simbologia para o novo regime. Então, eles criaram uma nova bandeira para o país, eles criaram um novo hino e eles criaram também um novo herói, né? Esse novo herói era o José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. E esse novo herói, ele foi associado como um Cristo, o Cristo republicano, né? Alguns quadros famosos da época retratavam o Tiradentes de barba, com o cabelo comprido, com uma roupa branca, a imitação do que seria Jesus Cristo, né? E que teria sido traído pelo Silvério dos Reis, assim como Judas traiu Cristo. Então eles construíram toda uma mitologia que associava Tiradentes a esse Cristo que lutava por uma causa, pela salvação do povo e terminou condenado à morte. Então esse foi o símbolo inicial envolto da figura do Tiradentes, né, que envolvia a figura do Tiradentes. E aí essa é a primeira parte do mito. Do mito. E especialmente também porque como ele foi alferes, e alferes é uma patente militar antiga, mais ou menos associada ao sargento nos dias atuais, como a República chega por um golpe de Estado militar, né, ele também passou a ser lembrado como essa figura associada ao regime, né? Então ele é um Cristo político. A condenação dele foi mais ou menos próxima da Páscoa, como você também falou. Então tem a ver também com que as pessoas do início do período republicano entendiam, né? Nós estamos falando de um Brasil de pessoas pouco letradas, mas de um país católico, né? Então, os republicanos eles foram muito hábeis em criar uma simbologia
que contasse uma narrativa próxima à narrativa do Cristo no período da Páscoa, né? Então essa foi uma simbologia. Ele foi tomado como essa figura que simbolizaria o novo regime. Que até hoje as pessoas falam dessa forma. Ele entra no imaginário popular através de vários decretos presidenciais. O último é de 2002, mas teve um de 1950, teve um de 1930 e teve um de 1890. O primeiro de 1890 é no primeiro ano do regime, ainda na ditadura, né? Foi a primeira experiência da ditadura militar no período republicano. Então, no primeiro ano da ditadura, e depois vai haver o segundo decreto em 1930, que também é sobre a ditadura de Getúlio Vargas, que vai pôr fim à Primeira República e instalar a Segunda República, né? Na Revolução de 30. Então, essa figura de Tiradentes, ele é quase, inclusive, associado. O terceiro decreto vai ser de 1950, mas é produzido pelo general Eurico Gaspar Dutra, que vai suceder o Getúlio Vargas. Então, vejam que é sempre por figuras militares em governos de exceção que exortam a figura do Tiradentes como símbolo dessa república militar e de um soldado cidadão, né? Então, ele está diretamente associado a esse modelo de regime político, dentro da mitologia, né, que se criou sobre ele. E isso só dentro da mitologia. Exatamente. E agora para a parte verídica. Exato. Então, a parte verídica, que eu acho tão interessante quanto, né? Aliás, a parte do mito, da construção da imagem de Tiradentes, ela é muito interessante. Sim. Ela foi estudada pelo sociólogo José Murilo de Carvalho, no livro chamado Formação das Almas, né, que é uma leitura obrigatória para você entender o surgimento da República, né? E a figura histórica de Tiradentes. Então, o Tiradentes, ele foi... Por que 21 de abril, né? Ele é condenado, né? Ele é a pena de morte, né? São 11 condenados, ele é o único que é executado. Os outros 10 têm a pena cominada para degredo, né? Vão ser degradados para a África. Mas ele é o único condenado. Provavelmente, por que ele é o único condenado? Ele não é a principal figura do movimento da Conjuração Mineira, né? Os inconfidentes, né? Porque inconfidentes, o que é o inconfidente? É aquele que não confessa os seus atos, não fala publicamente sobre os seus atos. Você é inconfidente, trabalha nas sombras, né? Então a terminologia mais correta seria a conjuração, né? Porque eles são conjurados, eles fazem parte de um movimento. Apesar disso, o Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, ele, enquanto agente do movimento, ele falava abertamente. E ele dizia que deveria se separar de Portugal, e ele falava do movimento, e provavelmente por que ele foi condenado único à morte? Porque havia, isso provado, havia planos dele para matar o governador-geral do Brasil, né? E aí isso agravou a situação dele quando foi julgado pela rainha Dona Maria I. Ou seja, piorou, né? Piorou, sim. Foi um agravante porque ele havia planejado a morte do governador-geral. Como os outros não tinham planos nesse sentido, eles tiveram a pena comutada. Agora, muito interessante que você falou na abertura sobre todos querem fazer se todos quisermos, poderíamos fazer deste país uma grande nação. Essa frase, ela também é um mito, né? Ela foi atribuída posteriormente a ele. Logo depois. Bastante tempo depois, já no final do século XIX. Mas é muito interessante porque ele não planejou a independência do Brasil. Ele planejou a independência da capitania de Minas Gerais, né? Então, era a independência de Minas Gerais. A ideia, ele era um republicano, ele falava de república, mas os outros inconfidentes ou conjurados, eles eram divididos. Alguns queriam república, eles conheciam os Estados Unidos tinham se tornado independente da Inglaterra há pouco tempo. Eles achavam que se eles proclamassem a independência de Minas Gerais, eles teriam o apoio internacional dos Estados Unidos. Mas alguns dos inconfidentes queriam a manutenção da monarquia, só que uma monarquia instalada no Brasil, né? Separada de Portugal, mas instalada no Brasil. De qualquer forma, o movimento ele não tinha planos concretos para essa independência de Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais. Mas também é por isso que as penas dos outros foram comutadas em outras penas severas, também o degredo, era a proibição de voltar ao Brasil. Os poetas mineiros, por exemplo, autor de Marília e Disseu, todos eles foram morrer em Moçambique, eles não podiam mais retornar. Houve perda dos bens provisórios, né? Os bens foram confiscados pela Fazenda Real Portuguesa, os bens das famílias dos envolvidos, depois alguns foram devolvidos. Mas o Tiradentes ele é condenado à pena de morte porque ele tem esse plano de matar o governador-geral, né? Ele era talvez o mais exaltado, né? Ele era mais ele era o mais exaltado deles e ele era o que falava abertamente, né? Então, e ele era o menos instruído. Entre os
os membros da... Ele é aquilo que falava tudo. Exato. Os outros membros da Confidência Mineira, eles eram membros da alta elite de Minas Gerais. Inclusive, havia um filho do capitão-geral de Minas Gerais. Eles eram estudantes de Coimbra, em Portugal, né? Então, eles eram membros das famílias mais importantes de Minas Gerais. E o Tiradentes ele era mais ou menos como se fosse um setor médio ali, né? O fato dele ser Tiradentes, né, foi um ofício que ele aprendeu de um tio, né, que exercia essa profissão de dentista, vamos chamar assim, entre aspas, e o Tiradentes aprendeu algumas coisas desse ofício, inclusive o de fazer dentes para implantes, né? Mas ele já tinha sido mascate, ele tinha sido mineiro, ele não nasceu na pobreza, como alguns dizem, ele nasceu de uma família relativamente bem situada, mas ele perde os pais muito cedo, né? E os irmãos não administram, porque eram irmãos pequenos, ele era o quarto dos irmãos de 9 filhos. E depois eles perdem os bens por dívidas, né? Eu não sei se isso também foi uma má gestão, perdendo. E aí ele teve várias profissões, de tropeiro, até quando ele entra no Exército Real, quando ele assume a patente de alferes, né? Mas depois ele sai, ele não se sente bem no Exército, ele quer fazer outras coisas, ele pede baixa. Né? Já lê muito pouco para ele quer... Exato. Então ele era meio exaltado e talvez assim, muito estável assim, nas profissões, né? E aí, mas essa é mais ou menos o perfil do Tiradentes histórico, né? Essa imagem vai ser toda relida e reconstruída no final da monarquia. E olha só, uma coisa curiosa é que em julho de 1889, a queda da monarquia é em novembro, né, 15 de novembro. Isso também é uma coisa interessante, que o Brasil tem 2 feriados republicanos. Tem um feriado no primeiro semestre, que é o de Tiradentes, e tem um feriado da Proclamação da República no dia 15 de novembro, no segundo semestre. Sim. Né? E de forma também muito curiosa, o Brasil não tem como feriado o descobrimento do Brasil, que é no dia 22 de abril. Né? O Brasil ele foca muito na coisa política, então ele tem 2 feriados políticos para a República e nenhum para a nação em si, né, que é o descobrimento. Mas assim, muito interessante é que quem guardou a memória do Tiradentes foi o imperador Dom Pedro II. E em julho de 1889, ocorre uma exposição nacional no Rio de Janeiro e os objetos pessoais do Tiradentes são de propriedade do imperador Dom Pedro II, que cede emprestado para a exposição que acontece em julho. Então, quem estava mais interessado na figura, ele era pouco conhecido nessa época. Quase ninguém tinha ouvido falar de Tiradentes. Apenas alguns Até chegar essa exposição. Até chegar essa exposição. Até, na verdade, até chegar na Proclamação da República. Sim. E ser criado o mito do Cristo republicano. Né? Mas aí o imperador sabia dessa origem, ele era nacionalista, né? Ele gostava do país. Tinha uma certa queda republicana depois de uma viagem que ele fez para os Estados Unidos. E ele guarda alguns objetos pessoais de Tiradentes. Né? E aí esses objetos aparecem na exposição em julho de 1889 e depois o próprio Tiradentes vai ser reconstruído como a principal figura. Essa exposição foi onde? Foi no Rio de Janeiro, na capital do Império. Né? E aí depois, lá, poucos meses depois, aí, com a proclamação da República, já surge a figura do Tiradentes como o herói nacional, né? Construído pelos republicanos. E aí o povo fica aí entre esse mito e o verídico. O que acontece? Infelizmente, o que eu mais ouço é que as pessoas perguntam, esse feriado é de quê mesmo? A maioria das pessoas não sabe do que é o feriado de Tiradentes. Inclusive, essa também é uma... Eu fico assim, muito honrado pelo convite, porque essa é uma das funções do teu próprio, da pauta, né, que você escolheu, que é explicar para as pessoas a importância do feriado, porque, infelizmente, o brasileiro ele não passou pelo esse processo educacional de conhecer os seus próprios feriados. E às vezes ele vai só pelo mito, né? Só porque ele ouviu falar, por alto. Exato. E a questão do mito também entrou, por exemplo, na Polícia Militar do Maranhão, se não me engano, é um batalhão Tiradentes. No Brasil inteiro, há Palácio Tiradentes em Minas Gerais. Então, a figura do Tiradentes está diretamente associada ao surgimento da República no Brasil. Né? E aí há vários nomes de rua, de praça. A praça onde ele foi enforcado no Rio de Janeiro é a Praça Tiradentes, né, no centro do Rio. Então, há vários monumentos nacionais e ruas de homenagens a essa figura, que foi importante, claro, né? Mas o mito, inclusive, ultrapassa e muito a figura histórica. O mito vai além, vai muito além da figura histórica. Vai além. E as pessoas dizem, não, vou trazer um historiador que é para ele explicar realmente detalhes. Nada melhor do que ele ali, que é o professor, para ensinar, para explicar, para trazer esses detalhes para o pessoal de casa. E seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Volte sempre. O nosso objetivo aqui do Vem Comigo, do Balanço Geral, é explicar, principalmente
o Vem Comigo, que a gente está agora depois do almoço, o pessoal, né, ali naquele momento mais do cafezinho, prestando atenção, concentrado, mesmo que sendo um feriado hoje, mas é importante as pessoas terem esse conhecimento e o nosso compromisso é isso, levar a informação a verídica. Tem um mito, leva os dois. E tem um detalhezinho aí que tem muito a ver com o Maranhão, que é o fato de um dos 3 delatores, que é o Silvério dos Reis, ter vindo para São Luís e passou seus últimos dias e morreu aqui em São Luís em 1819. Né? E por que ele foi enviado para São Luís? Né? Era distante das Minas Gerais. Então, o Silvério dos Reis, que é um dos 3 delatores da Inconfidência, ele é enviado para o Maranhão. Ele é enviado para o Maranhão por algumas razões muito objetivas. Primeiro que o Maranhão está muito distante das Minas Gerais. O Maranhão tem uma marcada presença portuguesa, né, os casarões de São Luís. Então, aqui ele seria muito bem recebido, né, diferente das Minas Gerais, né? Ele seria bem recepcionado pelos portugueses, os que defendiam a causa portuguesa, e também pelo fato de que o Maranhão não tinha nenhuma ligação com Minas Gerais. Então, isso é uma das provas que o Silvério dos Reis ter vindo para o Maranhão, que a independência que se fala de Tiradentes não era a independência do Brasil, era a independência de Minas Gerais. As chamadas capitanias do Norte, Maranhão, Pernambuco, Bahia, elas não tinham contato nenhum com o movimento de Minas Gerais. Isso é uma construção, essa ideia de independência do país, fazer uma grande nação, isso é uma invenção dos republicanos lá depois da queda da monarquia, no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Né? Porque nem eles lá em Minas Gerais tinham esse interesse, porque eles não tinham noção de Brasil. Não existia a noção de Brasil como um país como nós conhecemos. Dimensão toda, não, não tinha. Eles não tinham esse sentimento nacional. Eles queriam a independência de algumas cidades mineiras. Local, a independência local. E se talvez, o historiador nem pode falar isso, se talvez eles tivessem conseguido êxito, se Minas Gerais tivesse separado, talvez teríamos um estado parecido com a Bolívia ou com o Paraguai no interior, né, da América do Sul. Entendi. Diogo, muito obrigada pela sua entrevista no Vem Comigo. Depois dessa aula aqui, vou estar ali já, quando o pessoal vier, eu digo, não, esse é o lado do mito, não, esse já é o verídico. É importante, é uma delícia saber um pouco dos dois, tanto o mito quanto o verídico. Eu sei que o pessoal está em casa, curtindo um pouquinho com a família, mas também aprendendo bastante com o professor Diogo Gualhardo. Qual o recadinho, qual a sua rede social para o pessoal que está em casa? Tem seu Instagram? O meu Instagram é minha principal rede social, mas também tem o Facebook e tem o TikTok. Todos eles, @Gualhardo, vocês vão chegar lá. Pronto, já está aí na tela, você já pode seguir, tirar as dúvidas. Talvez o professor Diogo foi teu professor lá no... Então, eu sou professor do curso de Direito. Então, do curso de Direito. Há 12 anos, professor do curso de Direito. Foi teu professor lá há 12 anos, por exemplo. Há 12 anos, mas aí vai lá no Instagram dele. Professor, explica mais um pouco. Isso, foi muito aberto, rápido no programa. Outra opção também é que você vai poder conferir esse programa aqui no canal da TV Cidade. Então, a nossa entrevista já vai ficar disponível. Inclusive, o senhor já pode publicar nas suas redes sociais essa aula maravilhosa sobre o dia de Tiradentes. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. E volte sempre. Obrigado. E nosso feriador, hein? Amanhã voltamos com tudo. Na terça-feira. Beijo, beijo. Tchau, tchau.